Hoje nós vamos ministrar uma mensagem a respeito da história de Zaqueu. Então o tema da mensagem de hoje, Zaqueu das trevas à luz. E quando a gente fala das trevas à luz, é uma referência à conversão de Zaqueu, que foi algo extraordinário, uma das conversões mais extraordinárias registradas na Bíblia. Talvez você não tenha dado o devido crédito à conversão de Zaqueu, mas é uma transformação extraordinária que Jesus fez na vida daquele homem, e mais ainda, foi uma transformação instantânea, né? Ele conheceu Cristo e foi transformado imediatamente. Então, por isso, Zaqueu das trevas para a luz. Mas, queridos, eu gostaria de ir por uma ordem um pouco diferente. Eu não quero começar logo lendo a história de Zaqueu, mas eu quero começar falando um pouco sobre Zaqueu e vendo o contexto. Eu gosto muito do contexto, vocês sabem disso. Então eu quero começar pelo contexto até chegar no texto, porque senão, depois que a gente for ver o contexto, aí depois a gente vai voltar para o texto, você não lembra mais do texto na íntegra como a gente leu. Então vou começar pelo contexto. Primeiro, já que eu disse que nós vamos falar de Zaqueu, quem era Zaqueu? Zaqueu, nós ainda vamos ler o texto, tenha calma, mas já vou adiantar algumas coisas para vocês. Zaqueu era um homem muito rico. Nós podemos dizer que Zaqueu era um funcionário público. Sim, funcionário público. De qual governo? Do governo de Roma, do Império Romano. Qual era o trabalho de Zaqueu? Nós poderíamos dizer que Zaqueu era um fiscal da Receita Federal do Império Romano. O trabalho dele era cobrador de impostos, e a esse cargo era dado o nome de publicano. Então, quando você for ler o Novo Testamento, várias vezes você vai se deparar com esse nome, com essa expressão, publicano. Então, publicano não tem a ver com publicar alguma coisa, mas publicano aqui era o nome dado a essa profissão de cobrador de impostos. E Zaqueu não era só um fiscal da Receita Federal do Império Romano, ele não era só um publicano, mas a Bíblia diz que Zaqueu era chefe dos publicanos, ele era chefe dos cobradores de impostos. E a riqueza, porque diz que Zaqueu era um homem rico, e a riqueza de Zaqueu provavelmente não vinha do seu salário de cobrador, porque dificilmente o Império Romano iria pagar um alto salário a um judeu, porque Zaqueu era judeu assim como os demais publicanos, ou talvez a sua maioria. Então dificilmente o Império Romano ia pagar um salário muito alto para um judeu. Então, muito provavelmente a riqueza de Zaqueu, ela era proveniente dos seus esquemas de corrupção. A riqueza de Zaqueu vinha da extorsão que ele fazia e que ele comandava lá, junto com os demais cobradores de impostos, na hora de cobrar os impostos da população. Zaqueu havia enriquecido às custas da exploração e da miséria dos seus compatriotas, dos seus irmãos judeus. Por isso, não somente Zaqueu, mas todos os publicanos eram odiados em todo Israel. E Zaqueu mais ainda, porque Zaqueu era o chefe. Então, se havia ali um esquema de corrupção, de extorsão, você pode ter certeza que Zaqueu era o mentor. Se existia ali uma quadrilha, Zaqueu era o líder daquela quadrilha, daquela corrupção que havia entre os cobradores de impostos. Então ele era odiado porque ele era um agente do Império Romano, e por si só isso já era motivo de odiar, porque o Império Romano era um império opressor que dominava o povo de Israel e exigia o pagamento de impostos. Ele era odiado porque, além disso, ele era desonesto e cobrava mais do que devia. Ele era odiado porque ele era judeu, mas servia aos romanos extorquindo o seu próprio povo. Ele era um traidor do seu próprio povo.
Publicano estava na mesma categoria das prostitutas, por exemplo, em termos de ser respeitado na comunidade de Israel. Esse era o nível de ódio, de respeito que as pessoas davam a pessoas como Zaqueu, ainda mais Zaqueu, que havia enriquecido às custas dessa corrupção. Onde é que se deu o encontro de Jesus com Zaqueu? O encontro de Jesus com Zaqueu se deu numa cidade chamada Jericó. Talvez você já tenha ouvido falar de Jericó quando você leu o Antigo Testamento, quando o povo sitiou a cidade no comando de Josué e as muralhas caíram. Mas essa Jericó não é aquela mesma Jericó, porque aquela foi destruída, as muralhas vieram ao chão e tudo foi queimado. Aqui é uma Jericó nova, reconstruída, uma nova cidade chamada Jericó. Então é nessa cidade que Jesus tem um encontro com Zaqueu. E qual foi o contexto desse encontro de Jesus com Zaqueu? É esse o contexto que nós vamos falar agora, mas antes eu quero orar e gostaria que você orasse comigo. Eu queria que acendesse aquelas luzes lá de trás e da lateral. Ficou muito escuro. Não sei qual é. Não, aqui na frente não precisa, só lá atrás, porque aqui na frente atrapalha o telão. E está faltando ali do meio, lá atrás. Vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Deus, por mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos reunidos aqui nesse lugar, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Pai, eu peço ao Senhor misericórdia, que o Senhor venha sobre mim, que o Senhor me use como teu instrumento e que apesar de mim, o Senhor fale com cada pessoa que está nesse lugar e com cada pessoa que está sintonizada agora na internet. Pai, em nome de Jesus, Deus, abre o nosso entendimento, quebranta o nosso coração, abre os nossos olhos espirituais para ver, para enxergar a verdade explícita na tua palavra e que essa verdade venha fazer conosco o que fez com Zaqueu, venha nos transformar profundamente. Pai, em nome de Jesus, que seja uma noite de edificação, mas que também seja uma noite de salvação para aqueles que não te conhecem. Nós oramos assim, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Então, queridos, qual foi o contexto da história aqui? O contexto desse encontro de Jesus com Zaqueu. O contexto é o seguinte: Jesus, segundo o relato de Lucas, no Evangelho de Jesus segundo Lucas, tá? Na sequência que Lucas dá, Jesus estava fazendo a sua última viagem antes de ser crucificado. Jesus estava rumando para Jerusalém, e quando ele chegasse em Jerusalém já seria a Páscoa, e na Páscoa ele já seria crucificado. Então Jesus aqui já está vivendo os seus últimos dias de ministério, antes do seu sacrifício. Ele estava indo para Jerusalém, e no caminho ele programou uma parada em Jericó. Ficava no caminho. Então Jesus, olha só o contexto. Aqui não é o início do ministério de Jesus, não é o meio do ministério de Jesus, mas são os últimos dias do ministério de Jesus. Ele já está indo para Jerusalém para se entregar, mas ele planeja uma parada estratégica em Jericó. Olha só, ele mesmo diz isso. Entenda, a história de Zaqueu está em Lucas 19. Então o contexto aqui que nós vamos ver está em Lucas 18. Então Lucas 18, 31 a 33, Jesus deixa isso claro. Ele diz assim, ó: Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem, que é ele, se cumprirá. Ele está falando na terceira pessoa dele mesmo. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Jesus sabia em detalhes o que iria acontecer em Jerusalém dali poucos dias. Ele está dizendo: eu estou indo para Jerusalém e é a última vez que eu vou a Jerusalém.
lá eu vou ser entregue aos gentios. Os gentios são os romanos aqui, os pagãos, os não-judeus. E eles vão fazer tudo isso comigo. Então Jesus está indo nessa viagem com os seus discípulos e uma multidão seguindo Jesus, e ele está indo para Jerusalém. Então, segundo o relato de Lucas, essa parada em Jericó provavelmente tenha sido a última parada de Jesus antes de Jerusalém. Eu digo provavelmente porque em outro evangelho dá a entender que teve uma parada em Betânia, mas Jericó, se não foi a última, foi uma das últimas paradas de Jesus antes de chegar em Jerusalém para o seu momento final. E uma coisa incrível nesse contexto da história, eu gosto que você abra a sua visão e veja mais do que apenas aquela história. Uma coisa incrível no contexto da história do encontro de Jesus com Zaqueu é que antes de chegar em Jericó, a cidade onde Jesus encontraria Zaqueu, Jesus parou no caminho e contou uma parábola para os seus discípulos e para a multidão que o seguia. Olha que incrível isso. Quando eu li isso, eu fiquei maravilhado. Ele contou uma parábola, e isso a caminho de Jericó. Ele contou uma parábola em que dois homens procuravam Deus. Dois homens tentavam se achegar a Deus. Um deles era um fariseu, todo certinho, todo engomadinho, que se achava o bonzão, o santão, mas orgulhoso. E o outro era um publicano. Já ouviram isso? Era um publicano, um cobrador de impostos, miserável pecador, totalmente quebrantado e arrependido. Vamos ler? Lucas 18, versículo 10 a 14. Jesus contou essa parábola a caminho de Jericó. Dois homens subiram ao templo para orar. Você entende que Jesus aqui está contando uma parábola. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Louvado seja o teu nome, fariseu. Só faltou isso. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem chegou perto do altar, porque ele não se sentia digno. O publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, ele estava com os olhos para baixo, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Aí Jesus diz: eu lhes digo que este homem, ou seja, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Os vivos podem dizer amém? Então, não perde o raciocínio. Jesus está indo para onde? Jericó, certo? É para Jerusalém, mas a próxima parada é Jericó. E no caminho para Jericó, ele conta essa parábola de um fariseu e de um publicano. Você acha que é coincidência Jesus indo para Jericó, poucas horas antes de ter um encontro com o publicano Zaqueu, e Jesus conta essa parábola de um publicano arrependido, quebrantado, que se chega a Deus e é perdoado? Gente, nós acabamos de ler Jesus dizendo aos seus discípulos cada detalhe do que iria acontecer com ele em Jerusalém. Você preso, você insultado, você surrado, vão cuspir em mim, vão me matar, vou ressuscitar. Cada detalhe. Você acha que Jesus sabia cada detalhe do que iria acontecer em Jerusalém, mas não fazia ideia do que iria acontecer em Jericó? Claro que Jesus sabia o que ia acontecer em Jericó. Não é coincidência Jesus está contando uma parábola sobre a conversão de um publicano horas antes de encontrar Zaqueu. Claro que não era.
Jesus estava indo a Jericó para encontrar Zaqueu. Procure no texto e veja outra razão. Não existia outra razão para ele ir lá. Mas Jesus sabia o quanto era difícil para os seus discípulos, o quanto era difícil para aquela sociedade absorver a ideia de um homem pecador como Zaqueu ser perdoado e aceito por Deus. Então Jesus já está preparando o coração dos seus discípulos e o coração do povo para o que estava por vir. Jesus já tá dando sinais do que vai acontecer em pouco tempo. Mas não para por aí. Não para por aí, por isso que eu gosto do contexto. Lembra, Jesus contou a parábola, mas na parábola não tinha só um publicano. Na parábola tinha um publicano e quem mais? Gente, vocês estão muito acanhados. E quem mais? Um fariseu. A caminho de Jericó, Jesus conta a parábola que tinha um publicano e um fariseu. Isso, olha que extraordinário. Se você, depois, tarefa de casa, leia Lucas 18, você vai ver que tem muito mais coisa a caminho de Jericó. Mas, olha que extraordinário. Antes de chegar em Jericó, antes de encontrar com Zaqueu, o publicano arrependido, Jesus tem um encontro com outro homem. Um homem que se direitinho nas características do fariseu da parábola. Isso não é extraordinário? Jesus contou uma parábola de dois homens que vão procurar Deus. Um vai encontrar e o outro não. E aí de repente, essa parábola começa a acontecer na vida real. Jesus tem um encontro com um homem rico e extremamente orgulhoso. Você conhece essa história? Lucas 18, 20, 18, aí versículo 18, versículo 20 ao 24. Vou ler. Eu não vou, digamos assim, esmiuçar essa história, mas só para você entender. Certo homem, lembre, isso aqui aconteceu a caminho de Jericó. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele já chega de cara, ele procura Jesus, ele não tem, sabe, lembra do fariseu lá da parábola? Ele chega no templo e já chega logo falando com Deus em pé. Não foi assim? Assim chega esse homem, ele já chega direto para Jesus, se dirigindo para Jesus e já fazendo pergunta: o que eu farei? O que é preciso para herdar a vida eterna? Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aqui era a hora que era para ele responder assim: Senhor, eu conheço, mas eu tenho vacilado. Era a hora que ele era para dizer assim: Senhor, eu conheço, mas olha, eu tenho tropeçado, eu não tenho observado tudo não. Era para ele dizer assim. Mas o que é que ele diz? A tudo isso, ou seja, todos esses mandamentos que o Senhor citou aí, eu tenho obedecido desde a adolescência, desde a minha juventude. Isso é fichinho para mim. Isso aí, ó, os mandamentos eu tenho cumprido desde jovem. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Então, se é assim, só falta um detalhezinho, de nada. Se você já cumpre os mandamentos todos, uma coisinha assim falta para você. Vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas você não deve ter dificuldade com isso, né, rapaz? Porque você cumpre os mandamentos, todos eles, né? E o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas, é ter Deus acima de tudo. Então você não deve amar o dinheiro, você deve amar a Deus. Então isso deve ser fácil para você. Ouvindo isso, ele ficou triste. Grave isso. No encontro com Jesus, esse homem religioso e certinho ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Mas que tipo de rico? Aquele cujo o coração está na riqueza. Você está acompanhando o raciocínio? Jesus está indo para Jerusalém para ser crucificado, mas no caminho ele planeja uma passagem por Jericó.
Antes de chegar em Jericó, ele para e conta uma parábola para os seus discípulos e para a multidão. E nessa parábola ele falava de dois homens que queriam conhecer Deus, que queriam se achegar a Deus. Um era todo certinho, nunca matou, nunca roubou, era honesto, era religioso, entregava o dízimo, mas era orgulhoso e cheio de autojustiça. O outro era todo esculhambado, um pecador, confesso, mas estava arrependido. Quando Jesus termina de contar a parábola, ela começa a acontecer na vida real. Quem é o primeiro que chega? Justamente o primeiro da parábola a falar, o fariseu, o certinho, mas todo orgulhoso. O rico respeitado. Se você lembra, o texto vai assim: um certo homem importante diante dos homens, ele era respeitado diante de todos, mas orgulhoso e arrogante. Esse homem, que representa o primeiro da parábola, ele não procurou Jesus porque queria perdão. Não, longe disso, perdão. Ele queria só uma palavra de afirmação: Senhor, o que é preciso para herdar a vida eterna? E Jesus dizia: cara, você já tem tudo que é preciso. Era mais ou menos isso que ele queria ouvir, que ele pensava ouvir. Ele queria uma afirmação. Ele queria apenas que Jesus afirmasse que ele já tinha tudo que era preciso para herdar a vida eterna. Mas Jesus entristeceu ele quando confrontou ele com o seu próprio orgulho, com a sua própria mentira. Ah, você é um cumpridor da lei? Então vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem, segue-me. E aí ele não foi capaz de cumprir, porque ele não cumpria a lei, errando pelo primeiro mandamento. E o que aconteceu com esse homem rico e orgulhoso? Ele se entristece e não encontra o que foi procurar. Assim como na parábola do fariseu e do publicano, o segundo a se apresentar diante de Deus é quem? O publicano. O primeiro foi o fariseu, já chegou diante de Jesus. Bom, mas o segundo da parábola é quem? O publicano, esculhambado, pecador. E agora chegou a vez de quem? De Zaqueu. E aí quando Jesus entra em Jericó, atravessando a cidade de Jericó, a parábola termina de acontecer na vida real. O segundo personagem que Jesus havia ilustrado na parábola agora tem um encontro com Jesus. E agora nós vamos ler o encontro de Jesus com Zaqueu. Ufa, chegamos lá. Lucas capítulo 19, versículo 1 ao versículo 10. Lucas 19, versículo 1 ao 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Grave isso, ele não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo. Ele subiu numa árvore, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, ele deve ter tomado um susto que quase cai da árvore: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Que surpresa extraordinária! Zaqueu lá devia estar camuflado atrás dos galhos e das folhas, e Jesus para, olha para cima, e Jesus sabia o nome dele. Olha que coisa maravilhosa, gente. A Bíblia é maravilhosa. Domingo passado, quem estava aqui domingo passado? Levanta a mão. Domingo passado, nós vimos a parábola do rico e Lázaro. O mendigo tinha nome, o rico não tinha nome. Vocês lembram disso? Porque não era conhecido de Deus. Mas agora, esse rico aqui tem nome, e Jesus conhece: Zaqueu. Por quê? Porque aquele outro rico, o coração dele estava na riqueza, mas esse daqui, o coração dele já não estava mais na riqueza, estava com o coração quebrantado. Esse aqui, Jesus sabe o nome. Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, quero ficar em sua casa hoje. Jesus não só sabia o nome dele, como disse: eu vou na tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com
alegria. Lembra? O outro ficou triste, Zaqueu ficou alegre. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, né? Tanta casa em Jericó para Jesus se hospedar, e ele vai ficar na casa de Zaqueu. O povo não aguentou isso, não tem cabimento um negócio desse. E o povo murmurou. Mas Zaqueu, isso já na casa dele, levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Você viu Jesus mandando ele fazer isso? Não, é espontâneo. Ele diz: estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguma coisa extorquir, e se alguém e de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Gente, que coisa maravilhosa. A salvação de Zaqueu é extraordinária, porque além dele ser um deplorável pecador, Jesus já tinha dito na parábola, aliás, na parábola não, no episódio do homem rico e orgulhoso, ele terminou dizendo assim: como é difícil a um rico entrar no reino de Deus. Ele está dizendo: é muito difícil um rico entrar. Sabe por quê? Porque é difícil um rico não ter o coração na sua riqueza. Então Zaqueu era um homem rico e acaba de encontrar salvação em Jesus Cristo. Você percebe, querido, os contrastes aqui entre Zaqueu e o homem rico, certinho, orgulhoso? O outro, Jesus mandou ele vender os bens aos pobres e ele se recusou. Zaqueu se voluntariou para dar a metade dos bens aos pobres. Você vai dizer assim: ah, mas Zaqueu foi esperto. Zaqueu deve ter pensado assim: se eu não disser nada, ele vai mandar eu vender tudo, então eu vou dizer que vou dar, que eu digo que vou dar só a metade. Não, queridos. Jesus, lembra, Jesus conhece o coração. Sabe por que Zaqueu disse que ia dar a metade? Você não entendeu não, por que ele só ia dar a metade? Gente, isso está meio claro aqui. Por que Zaqueu só disse que ia dar a metade aos pobres? Sabe por quê? Porque se ele entregasse tudo aos pobres, como é que ele ia ressarcir com juros e correção tudo aquilo que ele roubou dos outros? Então observe, ele está sendo cuidadoso. A metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. Ele diz: e se alguém eu extorquir, vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu está garantindo não para ele desfrutar, a outra metade é para ele restituir aquilo que ele roubou. No encontro com Zaqueu, ele se alegrou, o outro, o rico, se entristeceu. A parábola do fariseu e do publicano se cumpriu na vida real. O certinho, religioso, orgulhoso foi rejeitado, enquanto o pecador arrependido foi perdoado e aceito. A questão é: quais as lições que nós podemos aprender com a história de Zaqueu, com a incrível história da conversão de Zaqueu? Então, a partir de agora, nós vamos focar nessa história e tirar algumas lições preciosas para a nossa vida. Primeira lição que nós podemos tirar dessa história de Zaqueu: quem busca Jesus precisa vencer o orgulho. Essa é a primeira lição. Quem busca a Jesus precisa vencer o seu próprio orgulho. Zaqueu, embora fosse odiado, embora fosse corrupto, Zaqueu era um nobre, Zaqueu era um rico, Zaqueu estava acostumado a ser servido, Zaqueu estava acostumado a dar ordens, mas para ver Jesus, ele teve que engolir o seu orgulho, ele teve que baixar a sua patente, ele teve que se humilhar diante de todos. Imagina só, Zaqueu, você leu, ele tentou se chegar, mas ele não conseguia porque ele tinha baixa estatura.
Imagina as cotoveladas, já ia afastando, quando olhava Zaqueu, pá! Não, ninguém deixava Zaqueu passar. E aí Zaqueu, o homem rico, nobre, correu, o texto diz, ele correu e subiu numa figueira brava, subiu numa árvore. Uma vez eu preguei sobre a parábola do filho pródigo, e uma das coisas que eu pesquisei era que no texto lá dizia que o pai do filho pródigo correu ao encontro do seu filho. E uma das coisas que dizia é que um homem de posses, um homem de honra, naquela cultura jamais corria. Era desonroso correr. Ele tinha que andar em passos firmes, cabeça erguida. Zaqueu não só correu, Zaqueu correu e subiu numa árvore. Veja só, imagina um homem rico, um homem da alta sociedade, correndo e subindo numa árvore, se pendurando num galho de uma árvore para ver Jesus passar. O homem todo engomadinho, mas ele teve que se humilhar, porque senão ele não via Jesus. Interessante é que o homem rico lá, né, o outro que encontrou com Jesus, né, o certinho, ele chega para Jesus, já direto, em pé na frente de Jesus, já fazendo perguntas e exigindo respostas. O que é necessário para herdar a vida eterna? Ele já chega assim, bem parecido com o da parábola, né? Ele chegou como muitos orgulhosos hoje fazem. Espera aí, Senhor, Deus, se tu existe mesmo, então me dá um sinal. Se o Senhor quer realmente alguma coisa comigo, então me manda um sinal aí. Faça alguma coisa. Não tem gente que chega assim para Deus? Aí você vai escutar assim, ó. Cri, cri, cri. Só o barulhinho do grilo. Já Zaqueu fez como o publicano da parábola. Ele nem ousou se dirigir diretamente a Jesus. Ele não se achava digno. Não se achava digno. Ele ficou de longe, em cima de uma árvore, para ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Quem é Jesus? Só para a gente relembrar, olha que legal aqui, Lucas 18, 13 e 14, lá na parábola do publicano, que na verdade já era falando também de Zaqueu. Mas o publicano ficou à distância. Não parece que está falando de Zaqueu agora que a gente ligou uma história a outra? Aqui é a parábola, mas não parece que está falando de Zaqueu? O publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Querido, eu tenho certeza que era isso que Zaqueu dizia em seu coração. Tem misericórdia de mim. Quando ele olhou para Jesus, ele lá de cima da árvore, à distância, ele olhou para Jesus e ele pensou: tem misericórdia de mim. Existia um vazio devorando Zaqueu por dentro. E pode ter certeza que era isso que Zaqueu dizia em seu coração. E a Jesus assim: eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Foi para casa, olha que legal. Zaqueu também foi para casa depois dali. Aí ele diz: pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Zaqueu, querido, se humilhou diante de todos quando correu e subiu naquela árvore. Um homem de posição se pendurando numa árvore. Ele se humilhou diante de todos. Mas o que aconteceu em seguida? Olha a parábola se cumprindo. Gente, a parábola diz: quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Zaqueu se humilhou diante de todos, que nem saber. Alguém deve ter dito: que papelão, parece um menino do buchão subindo na árvore. Ele se humilhou diante de todos para ver Jesus. E aí Jesus faz o quê? Jesus o exalta diante de todos. Jesus honra Zaqueu diante de todos, porque Jesus para embaixo da árvore e chama ele pelo nome: Zaqueu! Isso aí já foi honrar, mas não para por aí. Jesus assim: Zaqueu, eu quero ir na tua casa, desce aí, vamos lá na tua casa. Gente, que honra, que honra. Primeiro ele se humilhou, ele engoliu o orgulho dele,
E em seguida Jesus o honrou, o exaltou diante de todos. Se cumpriu à risca a parábola. Olha o que diz Provérbios capítulo 6, versículo 16 e 17. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. O que é essa sétima que a alma de Deus abomina? Olhos altivos. E sabe o que são olhos altivos? É a mesma coisa que nariz empinado. Olhos altivos quer dizer pessoas orgulhosas, pessoas cheias de autojustiça, pessoas que se acham justas. E olha só Tiago capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por isso, querido, se você quer encontrar com Deus, se você quer encontrar Jesus, se você está procurando encontrar Jesus, a primeira coisa é: derrote, vença o seu orgulho, se humilhe diante do Senhor, porque os orgulhosos são rejeitados, mas os humildes Deus concede graça. O primeiro passo para encontrar a salvação em Jesus é se humilhar diante de Deus, reconhecendo que você é um pecador, que você não é digno de receber o favor de Deus, e é por isso que chama favor. Reconhecendo que você está perdido e que você precisa de um Salvador. Todos os que chegaram a Deus com essa postura de humildade, arrependimento e quebrantamento, foram salvos por Jesus. Segunda lição que a gente tira aqui nessa história de Zaqueu com Jesus: quem busca a Jesus precisa enfrentar a multidão. Quem busca a Jesus precisa enfrentar a multidão. Relembrando aí um trechinho do texto, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Havia uma multidão entre Zaqueu e Jesus. Querido, o caminho até Jesus nunca é um caminho fácil. Sempre haverá uma multidão entre você e Jesus. Aquela multidão achava que Zaqueu não deveria, não tinha o direito, não poderia se aproximar de Jesus. Ninguém aliviou para ele, ninguém o ajudou, ninguém abriu o caminho. Pelo contrário, fecharam o caminho para ele. Vocês lembram de como o povo ficou revoltado, criticando Jesus, porque decidiu ir na casa de Zaqueu? Como pode ir na casa de um homem como esse? Tanta casa para ir aqui em Jericó e vai na casa de Zaqueu. A multidão não queria que Zaqueu encontrasse Jesus. E Zaqueu não foi uma exceção, não. Na entrada de Jericó, você lê o capítulo 18, você vai ver que na entrada de Jericó, Jesus teve um encontro com outro homem chamado Bartimeu, cego e mendigo. E quando Bartimeu começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, o que foi que o povo disseram? Cala a boca, cego. Cala a boca, não incomoda o mestre. Não é assim? Há uma multidão entre você e Jesus quando você quer buscá-lo. Quando você decidir buscar Jesus, o mundo vai se voltar contra você. Não pense que as pessoas que estão próximas a você vão te aplaudir, vão te incentivar quando você tomar a decisão de buscar uma vida nova em Jesus Cristo. Não. E deixa eu dizer uma coisa mais séria ainda. Essa multidão tem muita gente, mas no meio dessa multidão que está entre você e Jesus, estão algumas pessoas que você nem imagina que estariam. Pessoas que deveriam estar do teu lado, pessoas que deveriam estar abrindo caminho para você chegar a Jesus, pessoas que serão beneficiadas diretamente pela transformação que Jesus fará na sua vida. Mas elas estão no meio da multidão impedindo você de chegar a Jesus. Aquela multidão ali, bem, ela não queria que Zaqueu chegasse até Jesus, mas olha que coisa, aquela multidão seria diretamente beneficiada com a conversão e com a transformação de Zaqueu. Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. Já pensou? Zaqueu agora convertido, honesto.
Zaqueu não vai mais extorquir ninguém, ainda vai devolver aquele... Tinha muita gente naquela multidão que tinha dinheiro para receber de Zaqueu. Tinha gente que tinha dinheiro para receber porque foi extorquido. Tinha gente que tinha dinheiro para receber porque era pobre, ele ia dar metade dos bens aos pobres. Tinha muita gente naquela multidão que ia ser beneficiada diretamente pela conversão de Zaqueu. Seria um corrupto a menos, e ele era chefe dos outros, ele ia acabar impedindo que os outros também fizessem corrupção. Mas era daquela multidão que seria beneficiada diretamente que se levantam aqueles que tentaram impedir Zaqueu de chegar a Jesus. Pessoas que você nem imagina estarão na multidão que ficará entre você e Jesus. O diabo, ele cega as pessoas de tal forma que elas, mesmo sendo aquelas que serão beneficiadas com a sua conversão, serão as primeiras a tentar impedir você de encontrar Jesus e receber em sua casa. E sabe que pessoas são essas? Se você é alguém que está buscando entregar sua vida a Jesus, se você é alguém que está pensando nisso, você é alguém que está querendo ver Jesus, você veio aqui hoje, a sua atitude de vir aqui hoje, ou a sua atitude de ligar aí, a sua internet foi a atitude de Zaqueu, você subiu na árvore para ver, você está querendo encontrar Jesus. Mas sabe quem pode se levantar contra você e tentar impedi-lo? Os de sua própria casa, a sua própria família. Aqueles que serão os primeiros beneficiados com a sua transformação. Pode ser o seu marido que vai se levantar contra, pode ser a sua esposa que vai se levantar contra, pode ser os seus filhos, pode ser os seus pais, podem ser os seus amigos, os seus amigos. Queridos, a gente vê isso o tempo todo. Isso não tem lógica, porque o diabo cega as pessoas. Qual a lógica de uma mulher que tem um marido beberrão, alcoólatra, que enche a cara, gasta o dinheiro que ganha todinho em farra, chega em casa, quebra tudo e bate nela? E um dia esse homem começa a ouvir sobre a verdade de Jesus, e ele entrega a vida a Jesus e diz que vai ser crente, e essa mulher se revolta contra isso. Qual a lógica disso? Nenhuma, só olhando com olhos espirituais para você entender que o diabo está cegando o entendimento dessa pessoa. Mas é isso que acontece. Ela seria a primeira beneficiada pelo marido se converter, e ela a primeira fica contra. É por isso que Jesus disse algo muito sério, que muita gente, quando pega esse texto fora do contexto, não entende nada. Mas olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 10, versículo 32 ao 37. Ele diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Agora olha o que ele vai dizer. Ele está falando sobre o quê? Sobre pessoas admitirem que são discípulos de Jesus publicamente, não negar sua fé. Agora olha o que ele vai dizer: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Que Jesus? Presta atenção. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem pega esse texto fora do contexto e vê Jesus dizendo: eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada, vim trazer divisão entre pai e filho, entre nora e sogra, entre irmãos, você diz: que Jesus é esse? Jesus não ama a família? Como é que ele vem causar divisão na família? O contexto, sabe qual é?
Jesus está dizendo: olha, se você decide ser meu discípulo, se você decide me seguir, entregar sua vida a mim, os primeiros que vão se levantar contra você são os da sua própria casa. E por causa de mim, seu pai vai se levantar contra você. Por causa de mim, o seu filho vai se levantar contra você. Por causa de mim, a sua nora, a sua sogra vai se levantar contra você. Os seus amigos vão se levantar contra você. É isso que Jesus está dizendo aqui. E Ele está dizendo: os maiores inimigos vão vir de dentro da sua própria casa. Queridos, eu estou fazendo esse alerta para você porque Jesus no final diz assim: então, se você amar mais o seu pai, sua mãe, seus filhos, sua esposa, mais do que a mim, então você não pode ser meu discípulo, você não é digno de mim. Sabe por quê? Porque o diabo vai cegar o entendimento deles, e eles vão se colocar contra a sua decisão de entregar a vida a Jesus. E se você amar eles mais do que Jesus, você vai rejeitar a Jesus, você vai negar a Jesus para agradar a eles. E aí você não pode ser discípulo de Jesus. Mas sabe o que vai acontecer se você amar mais Jesus do que a eles? Você vai persistir, você vai se converter, você vai ser discípulo de Jesus, Ele vai transformar a tua vida. E sabe o que vai acontecer? Ele vai usar a sua vida para ganhar a sua família. Ele vai usar a sua vida para ganhar a sua família. E aí você vai ter a sua família unida de novo, agora do jeito certo. Não distante de Jesus, mas ao lado dele. Mas Jesus está prevenindo: quando você me procurar, quando você quiser me seguir, os primeiros a se colocar no meio, contra, são os da sua própria casa. Isso naqueles cuja família não servem a Jesus. Por isso Jesus está dizendo: se vocês não amarem mais a mim do que a multidão, do que todos os outros, vocês não podem ser meus discípulos. Queridos, também é triste ver que entre os que atrapalham a aproximação dos pecadores até Jesus, estão também os outros discípulos de Jesus. Por isso tem gente nessa multidão que você nem imagina. Você imaginou só o quê? Só um povo descrente, só um povo ruim. Não. Lá nessa multidão tem a sua família. Lá nessa multidão também tem os outros discípulos de Jesus. Aquela multidão que estava em volta de Jesus, quando ele se chega perto de Zaqueu, não era formada só de fariseus e curiosos, não. Ali tinha 12 apóstolos e tinha dezenas, talvez centenas de discípulos de Jesus e seguidores de Jesus mesmo. Eu pergunto: qual deles tomou a iniciativa de abrir caminho, de facilitar as coisas para Zaqueu? Nenhum. Você diz: ah, pastor, você vai sair em defesa deles. Ah, pastor, mas talvez ele nem sabia que Zaqueu estava lá em cima da árvore, nem ele sabia que Zaqueu queria ver Jesus. Talvez nesse episódio realmente eles vão ser absolvidos por falta de provas. Mas se você ler o capítulo 18 todinho de Lucas, você vai ver que eles vão ser culpados. No capítulo 18, a caminho de Jericó, tem um momento em que as pessoas começam a trazer crianças para que Jesus toque nelas. E sabe o que o texto diz? No capítulo 18, versículo 15, não está aí na tela não, mas no versículo 15 do capítulo 18, sabe o que é que os discípulos fazem? Os discípulos começam a proibir, a afastar, e dizer para as pessoas: não tragam as crianças, não incomodem o mestre, não, deixa essas crianças para lá. E aí você sabe o que Jesus disse, né? Bem conhecido isso: não impeçais, deixai vir a mim as criancinhas, porque de tais pertence o reino dos céus. Os discípulos que andavam com ele também faziam parte da multidão, e vez por outra, em vez de ajudar, atrapalhavam quem queria se achegar a Jesus. Querido, é triste, mas às vezes nós, os discípulos de Jesus, nós os que estamos em volta de Jesus, nós os que caminhamos com Jesus, às vezes nós somos obstáculo, empecilho para aqueles que querem se aproximar de Cristo. Às vezes somos obstáculo por causa do nosso mau testemunho. Eles olham para nós e dizem: ei, peraí, de ser discípulo é ser assim?
Vixe, assim eu já sou, não precisa disso não. Às vezes nós somos obstáculos porque não somos receptivos. Nós que estamos em volta de Jesus, às vezes não facilitamos para quem quer se aproximar dele. Não estamos nem aí. Essa multidão tem tanta gente que você nem imagina. Às vezes eu e você estamos nessa multidão. Misericórdia. Mas às vezes nós mesmos estamos na multidão que está entre Jesus e aqueles que querem buscá-lo. Então, querido, se você está pensando em buscar Jesus, faça como Zaqueu, não deixe nada nem ninguém impedir você, faça o que for preciso, suba na árvore, corra, mas não deixe que ninguém impeça você de ver Jesus. Terceira lição que nós aprendemos aqui na história de Jesus com Zaqueu: quem busca a Jesus precisa estar disposto a mudar radicalmente de vida. Quem busca a Jesus, atente, precisa estar disposto a mudar radicalmente de vida, porque é isso que acontece com quem encontra com Jesus de verdade. Lucas 19, versículos 5 e 6, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Existia uma multidão querendo ver Jesus, mas Jesus se dirige pessoalmente àquele que estava disposto a recebê-lo em sua casa, a sentar-se à mesa com ele. Tinha uma multidão de curiosos querendo ver Jesus, mas Jesus se dirige àquele que estava disposto a recebê-lo em sua casa. Quando Jesus diz: Zaqueu, eu quero ir na tua casa, Zaqueu diz: ih, rapaz, eu não mandei ajeitar a casa. Não, ele desce depressa e com alegria. Zaqueu não queria o que a maioria queria. Ele não estava ali em busca de um milagre, ele não estava em busca de uma cura para uma doença, ele não estava em busca de uma bênção qualquer. Ele queria o próprio Jesus, ele queria ver quem era Jesus, ele queria preencher um vazio enorme que existia no seu coração. Ele não queria apenas que Jesus resolvesse um problema imediato dele, ele queria conhecer Jesus, ele queria obedecer Jesus. Muitos querem as bênçãos de Jesus, mas não querem conversa com Jesus das bênçãos. Lembra daquele episódio de 10 leprosos que chegam para Jesus, Jesus cura os 10, manda ele se apresentar ao sacerdote, só um volta para agradecer. Cadê os outros? E aquele que voltou foi salvo. Muita gente está assim: eu quero só a cura, eu quero só a bênção, eu quero só a prosperidade, mas não quer o Jesus na sua vida. Zaqueu estava à procura de Jesus porque ele ansiava por uma mudança radical em sua vida. Zaqueu sabia que a sua vida estava errada, o seu coração estava vazio, a sua consciência estava pesada, ele precisava de uma vida nova, por isso ele procurou Jesus. E essa mudança radical aconteceu na vida dele. Você lembra, né? Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e aqueles que eu extorqui, vou restituir 4 vezes mais. O amante do dinheiro agora não ama mais o dinheiro, o corrupto agora virou honesto, o avarento agora se tornou generoso. Mudança radical no encontro com Jesus. Agora a pergunta é para você: o que é que mudou na sua vida depois que você teve um encontro com Jesus? Consegue achar alguma coisa? Eu tive um encontro com Jesus já faz 3 anos. Sim, amém. O que é que mudou na sua vida depois que você teve um encontro com Jesus?
Muitos afirmam que tiveram um encontro com Jesus, mas as suas vidas continuam da mesma forma, os seus valores continuam os mesmos e as suas atitudes nem se fala. Mesma coisa. Se a sua vida não começou a mudar radicalmente quando você teve esse suposto encontro com Jesus, então você não encontrou com Ele, você apenas viu Ele passar. Como não lembrar de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, mudam as coisinhas poucas, é isso que Paulo diz? Não. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que algumas coisas, não, eis que tudo se fez novo. Isso aqui é a descrição de Zaqueu. Está em Cristo? Quem está em Cristo não muda só uma coisinha ou outra, não muda só o jeito de pentear o cabelo, não muda só o jeito de cumprimentar. Antes eles diziam assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Agora que você encontrou Jesus, você, Pai do Senhor, graça e paz. Não é só isso que muda, não. Há uma mudança radical dentro, que é aqui, ó, nos valores e no agir. As coisas velhas ficam para trás, o desonesto fica honesto, o avarento fica generoso, o infiel fica fiel, o mentiroso fica verdadeiro. E eu poderia continuar a noite toda, mas você já entendeu. Querido, faça uma análise. Você realmente mudou depois que você encontrou Jesus? Depois que você encontrou Jesus, as suas finanças mudaram? O seu trato com as finanças mudaram? Você agora paga o que compra, paga o que deve? Ou você encontrou Jesus, mas está esperando completar 5 anos para limpar o nome, em vez de ir lá e pagar o que está devendo? Você encontrou Jesus, e como é que está o seu casamento? Mudou ou piorou? Ou está a mesma coisa? Como é que está a relação com os teus pais? Agora é uma relação de respeito, de honra, de obediência? Ou continua a mesma miséria de antes? Como é que está o seu vocabulário depois que você encontrou Jesus? Continua boca suja? Ou a forma de falar mudou? Deu uma limpada no seu vocabulário ou não? Você só tem que se policiar quando estiver perto dos irmãos ou na igreja. Mas não funciona, você já viu que não funciona, né? Funciona não. Quando você menos espera, aí tomara que ninguém tenha percebido. Você fala o tempo todo. Quando chega na frente das pessoas, você vai acabar falando. Como é que está o teu namoro? Você não encontrou Jesus? Esse encontro não mudou o teu namoro, não? Continua aquele mesmo, pega, agarra, no mesmo jeito? Como é que está o teu guarda-roupas depois que você encontrou Jesus? Teu guarda-roupa mudou alguma coisa? Você agora se veste para adorar. Antes você se vestia para adulterar, né? Agora você se veste para adorar. Foi assim? Ou continua o mesmo velho guarda-roupa de sempre? Querido, a principal evidência de que de fato fomos salvos e que o nosso encontro com Jesus foi verdadeiro é a transformação radical da nossa mente, os nossos valores e das nossas atitudes. Vejam, depois que Zaqueu diz, Senhor, estou doando a metade dos meus bens aos pobres e vou devolver o que roubei. Depois que Zaqueu diz isso, Jesus faz uma declaração solene. Eu afirmo que hoje entrou salvação nessa casa. Jesus já conhecia o coração dele, mas Jesus estava esperando a prova diante de todos para Jesus fazer a declaração e dizer assim, está aí a prova de que hoje entrou salvação nessa casa. Esse homem
foi radicalmente transformado. Se a sua conversão, se o seu encontro com Cristo não foi capaz de transformar as suas finanças, o seu vestuário, o teu casamento, o teu namoro, o teu vocabulário, então você não teve um encontro com Jesus. Você, no máximo, viu Ele passar. Você pode até ter subido na árvore, mas Ele não foi até a sua casa com você. Quarta lição que aprendemos nessa história de Jesus com Zaqueu: quem busca Jesus de todo o coração sempre será achado por Ele. Interessante isso. Você busca, mas quem encontra não é você, é Ele que te encontra. Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus, mas Jesus vem para debaixo da árvore e diz: Zaqueu, achei, desce daí. Queridos, havia uma multidão, era muita gente. Zaqueu não conseguia nem chegar perto. Havia uma multidão em volta de Jesus, o comprimindo, o apertando, o observando, cheio de curiosos, interesseiros, uma multidão enorme. Mas em meio à multidão, aquele monte de gente apertando Jesus de todos os lados, ele percebe a presença do pequeno Zaqueu entre os galhos da árvore. Ele estava fora do raio de visão de Jesus. Quem vai andando é aqui, Zaqueu. Ele teve que olhar para cima. O texto diz que ele olhou para cima. Jesus foi atraído até Zaqueu. E o que atraiu Jesus a Zaqueu não era o fato dele estar em cima da árvore, mas era o fato dele estar em cima do seu próprio orgulho, era o fato dele estar com o coração quebrantado, sedento por Jesus. Destoou da multidão e atraiu Jesus até ele. Eu lembro de um outro episódio da mulher do fluxo de sangue, uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos. Você lembra dessa história? E ela soube que Jesus ia passar e ela foi em busca. Ela disse: se eu pelo menos tocar na veste de Jesus. E tinha uma multidão, assim como em Zaqueu tinha uma multidão apertando Jesus de todos os lados, e ela vai lá e toca na roupa de Jesus, na veste de Jesus, e de repente Jesus: para tudo, quem me tocou? Você lembra dessa história? Aí os discípulos dizem assim: como assim, Senhor? Quem tocou o Senhor? Está todo mundo pegando o Senhor, está todo mundo apertando o Senhor para todo lado, você está perguntando quem foi que tocou? Aí Jesus disse: não, alguém me tocou de forma diferente. Eu senti que de mim saiu poder. Espera aí, tem alguém aqui que não é só um curioso, não. E essa mulher onde estava? Em cima de uma árvore? Não, ela estava no chão. E de repente Jesus olha para ela e ela tem que se denunciar: fui eu, Senhor. E ela conta a história. A multidão comprimindo Jesus, tocando Jesus, mas quando ela toca, Jesus sente. Quando ela procura, Jesus a encontra. Foi assim com Zaqueu também. Olha o que diz o profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 13: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo coração. Zaqueu estava buscando a Jesus de todo o coração. Em meio a uma multidão que o buscava, ele identifica aquele que o busca de todo o coração e o chama pelo nome e o leva para perto. E no final das contas, como já disse, não foi Zaqueu que encontrou Jesus, ele procurou Jesus, mas foi Jesus que encontrou Zaqueu, porque era Jesus que estava procurando por Zaqueu. Zaqueu estava lá em Jericó, fazendo sei lá o quê, e Jesus já estava no caminho, contando uma parábola a respeito de um publicano que ele iria salvar. Quando Zaqueu decidiu procurar, ver quem era Jesus, Jesus já estava em Jericó, à procura de Zaqueu.
Olha o que Jesus diz no versículo 9 e 10 do capítulo 19. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão. Olha o que Jesus diz: o filho, porque o filho do homem, ou seja, Jesus, veio buscar e salvar o perdido. Jesus está dizendo: eu vim aqui para buscar e salvar o perdido. E dessa vez o perdido foi Zaqueu. Foi Jesus que foi buscar Zaqueu. Jesus veio à procura de Zaqueu. Jesus é quem encontrou Zaqueu. Olha o detalhe: não foi Zaqueu que convidou Jesus para ir na casa dele. A música a gente canta, né? Diz assim: entra na minha casa, né? Entra na minha vida. Quem diz aquilo não é Zaqueu, quem diz aquilo é Regis Danese. Zaqueu não disse: Senhor, entra na minha casa. Não. Jesus foi quem se convidou para ir na casa de Zaqueu. Vocês lembram, né? Jesus diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ficar na tua casa hoje. Aí sabe o que eu lembro? Eu lembro de um texto que eu nunca disse aqui, que eu nunca citei aqui, vou citar pela primeira vez. Apocalipse 3:20, vou botar na tela, porque eu nunca disse aqui e vou botar na tela. Apocalipse 3:20, Jesus diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Querido, é sempre assim. Você não tem que convidar Jesus para entrar na sua vida. Ele já está batendo aí na sua porta. Você não tem que convidar Jesus para entrar na sua casa. Ele já está se convidando. O que você tem que fazer é abrir a porta com alegria, como Zaqueu fez. Abrir a porta com alegria. Todo aquele que buscar o Senhor de coração será achado por Ele. E quinta e última lição de hoje, dessa história de Zaqueu com Jesus: quem busca Jesus não pode perder tempo. Quem busca Jesus não pode perder tempo. Eu vim só dar uma olhadinha, sabe? Eu subi aqui na árvore e vim só dar uma olhadinha para ver Jesus passar. Mas hoje não, hoje eu não quero tomar uma decisão de seguir Jesus. Não é hoje ainda que eu vou abrir a minha casa para recebê-lo, não, hoje ainda não. Querido, quem busca Jesus não pode perder tempo. Olha só, Lucas 19:5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa. Atente para essas duas expressões: depressa, hoje. Desça depressa, porque hoje eu quero estar na tua casa. Zaqueu não fazia ideia, mas aquela era a última oportunidade dele ver Jesus. Aquela era a última oportunidade de Jesus ir na casa dele, porque dali Jesus já iria para Jerusalém e seria crucificado no final da semana. Zaqueu não fazia ideia, mas Jesus alertou: depressa, tem que ser hoje. Hoje é o dia. Hoje é o dia de eu ir na tua casa. Se Zaqueu não tivesse aproveitado aquela oportunidade, ele não teria tido outra oportunidade de receber Jesus na sua casa, porque dali a poucos dias Jesus já estava pendurado na cruz. Eu digo fisicamente, como ele recebeu. Querido, no nosso caso, nós não podemos perder tempo, porque quem pode estar vivendo os últimos dias não é Jesus, porque Ele é eterno, ressuscitou, nós sabemos porque Ele prometeu, nós lemos aqui, mas somos nós que podemos estar vivendo os nossos últimos dias. Assim como Zaqueu não fazia ideia de que aquela era a sua última oportunidade, de repente você também não faz ideia de que hoje pode ser a sua última oportunidade. Quem garante que não é?
E nesse caso é porque você que pode estar vivendo os seus últimos dias, eu posso estar vivendo os meus últimos dias. Quem garante que vou chegar em casa hoje? Parece óbvio, né, que todo mundo aqui vai chegar em casa hoje. Mas queridos, não é assim que as coisas são. Quantas vezes nós estivemos com pessoas, conversamos com ela, estava tudo bem, e essa pessoa sai, daqui a algum tempo, 1 hora, 2 minutos, chega a notícia, aquela pessoa morreu. Aqui na igreja nós já passamos por isso algumas vezes, de estarmos aqui com irmãos em Cristo aqui no culto, tudo bem, e na mesma noite chega a notícia, morreu. Mas como assim? Quem busca por Jesus não pode perder tempo. Ele disse para você, como disse para Zaqueu, depressa, hoje eu quero estar em tua casa, hoje. Quem de fato quer ser salvo por Jesus precisa ter pressa. O dia é hoje. Hoje Ele quer entrar em sua casa. Hoje Ele quer sentar à mesa com você. Hoje Ele quer entrar na sua vida. Hoje Ele quer salvar a tua alma. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Querido, feche seus olhos e fique em oração agora. Não é hora de sair, mas é hora de orar. Eu quero que você ore agora. Ore por aqueles que porventura estejam aqui, ou por aqueles que estão ouvindo essa mensagem pela internet e que ainda não entregaram suas vidas a Jesus, que ainda não abriram a sua porta para receber Jesus em sua casa, em sua vida. Ore para que hoje eles façam como Zaqueu. Hoje, depressa e com alegria, eles abram essa porta para o Senhor. Fique em oração. Querido, você que está me ouvindo agora, você que está aqui, ou você que está em casa, você que nunca fez uma oração fechadura, uma oração que abre, sabe, uma oração de pegar na maçaneta da tua vida e abrir a porta, uma oração em que você faz como aquele publicano da parábola: Senhor, eu sou um miserável pecador, eu não sou digno do Senhor, mas tem misericórdia de mim. Você nunca fez uma oração como essa, de dizer: Senhor, entra na minha vida, seja o meu Senhor, eu quero te seguir, eu quero ser teu discípulo, perdoa os meus pecados, me lava com o teu sangue. Mas hoje você subiu na árvore para ver Jesus, e sabe o que acontece hoje? Ele está olhando para você e está chamando você pelo nome: Maria, João, Zaqueu, Pedro, Paulo. Ele está chamando você pelo nome. Ele sabe teu nome, Ele conhece teu nome. Querido, abra sua vida para Jesus agora. Como eu faço isso, pastor? Através de uma oração em que você rasga o teu coração, se quebranta diante de Deus, confessa os teus pecados, é lavado, purificado e justificado por Jesus, e é recebido por Deus como filho. Você quer fazer isso agora? Quer entregar sua vida a Jesus agora? Quer abrir essa porta agora? Ele está batendo, você ouviu a voz dele, quer abrir a porta agora? Então onde você está, fecha os teus olhos. Onde você está, fecha os teus olhos. Eu vou conduzir você nessa oração. Essa oração não vai tornar você membro da Igreja Batista não, viu? Essa oração vai tornar você discípulo de Jesus Cristo. Então, se você quer entregar sua vida a Jesus agora, então ore comigo assim. Pode ser só em pensamento, mas tem que ser de todo o teu coração. Diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo,
Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que não sou digno de me achegar a Ti. Eu reconheço que eu preciso de um Salvador, porque estou perdido. Eu reconheço que eu preciso da Tua misericórdia, da Tua graça e do Teu perdão. Então, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor me perdoe dos meus pecados, me purifique e me justifique. Querida, agora eu quero que você confesse os seus pecados para Deus, porque isso eu não posso fazer por você. Esqueça que tem mais alguém aqui, é só você e Deus. Rasga o teu coração para Deus agora e confessa. Se você mentiu, não tente se explicar, apenas diga: Deus, me perdoe porque eu menti. E assim por diante. Confesse e peça perdão. Lá em 1 João 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deixa Ele purificar você, deixa Ele limpar você, deixa Ele lavar você. Vai confessando, vai pedindo perdão em nome de Jesus. Ele vai te lavando, Ele vai te purificando. Todo o fardo de culpa vai sendo retirado de cima de você. Vai confessando, vai abrindo o teu coração, querido. Você vai encontrar misericórdia diante de Deus, como aquele publicano encontrou. Faça isso agora. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu ouvi a Tua voz, eu senti o Senhor bater aqui na minha porta, e assim como Zaqueu, eu quero abrir essa porta com alegria para o Senhor. Entra na minha vida, sente-se à mesa comigo, seja o meu Senhor e o meu Salvador. Reine sobre mim e transforma radicalmente a minha vida. Eu quero ser alguém parecido com o Senhor. Muda os meus valores, muda a minha mente, muda o meu coração, me faz gostar do que o Senhor gosta, me faz ser atraído pelo que te atrai, e me dê forças para recusar tudo aquilo que o Senhor reprova. Agora diga assim: Senhor Deus, é em nome de Jesus, o Teu Filho, e por causa do que Ele fez na cruz do Calvário, que eu me achego a Ti, e peço que me recebas como Teu Filho, como Tua Filha. E já Te agradeço, porque sei que em Jesus o Senhor nunca irá me rejeitar. Amém. E louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.